Bom, vamos lá, gente. O pessoal vai entrando aí depois do coffee, retornando às nossas atividades. Eu apresento agora o painel com o tema Tendências e impactos para os pontos de reabastecimento de veículos elétricos, eletroposto. E como moderador deste painel, convido ao palco o senhor Israel de Moraes Gurati, diretor da ABIN. Bem-vindo, senhor. Apresentando Israel, possui engenharia elétrica e eletrônica e mestrado em administração do desenvolvimento de negócios na Universidade Mackenzie. É gerente do Departamento de Tecnologia e Política Industrial da ABIN, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Gerencia o Departamento de Tecnologia e Política Industrial da ABIN, em atividades relacionadas à interlocução de política industrial, avaliação da conformidade e inovação. E é especializado em telecomunicações pelo Instituto Federal de São Paulo, engenharia elétrica, eletrônica e mestrado em administração do desenvolvimento de negócios na Universidade Mackenzie. Israel, bom, e como palestrante debatedor, eu convido ao palco o senhor Leonardo Bittencourt, pesquisador da Universidade Federal Fluminense. Bem-vindo, Leonardo. E apresentando, o Leonardo é graduado e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Fluminense em 2015 e 2018, respectivamente. Ele também concluiu o doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2022. Tem interesse em pesquisar nos temas otimização, veículos elétricos, sistema elétrico de potência, planejamento e fontes renováveis. Mais especificamente, ele estudou a difusão de veículos elétricos no Brasil e a otimização da carga e descarga de veículos elétricos. Também estudou a otimização de localização e dimensionamento de eletropostos e os impactos da penetração de veículos elétricos e fontes renováveis na rede elétrica. Bom, e dando sequência, como apresentador da segunda palestra e debatedor, eu convido ao palco o senhor Rodrigo Ozanan, chefe do setor de medição de grandezas elétricas da CEGEL de Meldo e Metro. Bem-vindo, Rodrigo. Apresentando, Rodrigo é graduado em Física pela UFRJ, com mestrado em Radioproteção e Dosimetria, com ênfase em Metrologia de Radionuclídeos, pelo IRD. É pesquisador tecnologista do Inmetro desde 2002. Possui mais de 20 anos de experiência em metrologia legal. Responde pelo setor de medição de grandezas elétricas da CEGEL e da Diretoria de Metrologia Legal. É responsável pela regulação de instrumentos de medição de energia elétrica sujeitos ao controle legal. Cursa atualmente as disciplinas de doutorado no Inmetro. Possui experiência nas áreas de metrologia, estatística aplicada, auditorias ISO 9001, ISO 9004 e ISO 17025, e auditorias técnicas e autodeclaração de perícias metrológicas, treinamento e capacitação nas áreas onde atua. Como terceiro palestrante debatedor, convido ao palco o senhor Rodrigo Vicentini, gerente de Engenharia da América Latina da Keysight Technologies. Bem-vindo, Rodrigo. Apresentando, ele é graduado em engenheiro eletricista, especializado em telecomunicações e pós-graduado em gestão de projetos, ambos pela Escola Politécnica de São Paulo. Possui MBA internacional pela Fundação Instituto de Administração da USP, em São Paulo. É gerente de engenharia da Keysight desde 2015 e tem trabalhado desde 2005 em diversos projetos de teste
e medição em tecnologias celulares de 2G ao 6G. Faz também testes de estresse, segurança e visibilidade de redes, além de tecnologias de alta frequência e alta velocidade. Ultimamente, ele tem se dedicado também às tecnologias de eletrificação de veículos, direção autônoma e comunicação V2X. É membro e diretor no Conselho da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, pela Keysight. E assim eu passo a palavra ao moderador Israel para iniciar o debate e as apresentações. Boa tarde a todos, muito obrigado pela introdução do nosso painel, dos nossos palestrantes. Nosso painel com o tema Tendências e Impactos para os Pontos de Reabastecimento de Veículos Elétricos. Aí tem uma expressão que é eletroposto, né? O pessoal aqui parece que não está gostando muito dessa expressão, uma expressão importada, né? Vamos então falar pontos de reabastecimento de veículos elétricos. Aqui, no caso do eletroposto, da ideia não daquele ponto eventualmente que a gente tem na garagem de casa ou do condomínio, não, um posto de uso comercial. Pensando bem no posto de combustível, né, hoje, e aí a analogia das novas tecnologias que estão surgindo. Embora o tema na BIM é muito relevante, porque a preocupação com a segurança, tanto dos equipamentos, dos produtos, né, da bateria dentro do veículo, com todo o processo de recarga dessa bateria e depois utilização, descarga, todas essas etapas são etapas críticas da indústria. Né? Questão do carregamento, segurança, né, uma bateria de lítio sem explode que acontece, então são questões bem importantes para a nossa indústria que nós temos que colocar ao lado aqui, né, em colateral lá na nossa discussão, né, dos sistemas de melhoria. Na verdade, todos esses temas estão interligados. Mas vamos então iniciar as palestras com o Leonardo Bittencourt, na ordem aqui. Por favor, Leonardo, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Celso pelo convite, a equipe do Remesco também, e agradecer a todos vocês também por estar participando aqui. Dá para ver que todas as cadeiras estão cheias, né, e é satisfatório ver tanta gente assim interessada. Como já foi dito, né, eu sou um pesquisador na UF, então acho que é importante trazer a universidade para esse tipo de discussão, principalmente para poder desenvolver mais sobre a meteorologia aqui no Brasil. E para isso aqui eu trouxe um pouco uma apresentação para vocês, bem introdutória, falar um pouco sobre o status dos eletropostos, tarifação, tecnologias e os impactos na rede elétrica. Então, um pouco aqui da introdução, a gente não consegue falar dos eletropostos sem falar dos veículos elétricos, né? E a gente pode ver aqui nesse gráfico que as vendas têm aumentado ao longo dos anos, mas essas vendas estão muito concentradas na Europa, nos Estados Unidos. Na Europa, nos Estados Unidos e na China. E ali o Brasil está naquele amarelo, espero que vocês consigam ver, no resto do mundo, que é uma parcela bem pequena. Mas apesar dessas vendas estarem crescendo, elas representam só 1% da frota global, porque existe muito veículo a combustão no mundo, 1,30 milhões. Deixa eu passar aqui. Ih, está passando no meio. Acabou aqui. Volta aí para mim, por favor. Um pouco de prelimites. Isso aí fica melhor. Aí, passa um pouco. Aí, isso. Tá. Então, aqui na esquerda eu estou apresentando para vocês um mapa do Brasil, está um pouco público, porque o zoom está muito alto, né? Com a infraestrutura de recarga pública no Brasil. O Brasil possui atualmente cerca de 1.300 postos de recarga pública, e vocês podem ver que eles ficam bem concentrados nas áreas metropolitanas,
E a pergunta é, será que esses 1.300 postos são suficientes? Então eu trouxe desse outro lado aqui direito um apanhado já global, com alguns números, né? Então a gente pode ver que o Brasil está se aproximando da Noruega, que tem um pouco mais de 1.008 postos de recarga. Só que existe uma diferença grande entre o tamanho do Brasil e o tamanho da Noruega, né? Então a gente deveria comparar com países maiores, continentais, né? Como os Estados Unidos e China. E quando a gente faz essa comparação, a gente vê que o Brasil está bem atrás. Então é preciso desenvolver essa parte de infraestrutura de recarga. Passa um slide, por favor. Então, falando um pouco sobre os tipos de carregadores, os mais comuns que existem são os conectados por cabo. Eu trouxe aqui algumas imagens e dados para vocês verem. Eles são lento, semi-rápido e rápido, e que o nome já entrega por que eles têm esse nome, que é o tempo de recarga. O tempo de recarga do lento e do semi-rápido ainda fica na casa das horas, enquanto o rápido já está na casa dos minutos. E a gente pode ver também que o tipo de recarga é feito em corrente alternada, no lento e no semi-rápido, e no rápido já é em corrente contínua. Eu trouxe umas imagens aqui para vocês terem uma ideia. Esse primeiro ali é um carregador lento, vocês podem ver que ele tem uma estrutura bem simples. É um cabo que conecta na rede, uma tomada comum dessa. Você tem um adaptador que vai conectar no carro elétrico e uma caixa preta ali dentro que acontece alguma coisa que eu vou mostrar para vocês. Já o segundo é um carregador rápido e por ser em corrente contínua, ele tem uma eletrônica de potência associada ali dentro dele, que isso inevitavelmente o deixa grande. Esse ali é o da tela, que vocês podem ver. E eu trouxe aqui também esse carregador, que é interessante que ele tem uma imagem dele fechada e aberta, porque a maioria das pessoas não sabe como que é um carregador por dentro. Então vocês podem ver aqui nessa primeira seta vermelha é o cabo de entrada, a gente tem uma contatora ali e depois um cabo de saída. Então não tem muito mistério dentro dele, é quase que uma conexão elétrica. Bom, pode passar um pouco. Outro tipo de carregador que vem ganhando muita atenção recentemente é o carregador sem fio. Aqui não há conexão elétrica do veículo elétrico com o carregador. Isso é uma vantagem para a segurança do carregamento, porque em dias de chuvas pode acontecer um acidente, né? Você tem algum tipo de descarga parcial no contato, isso protege o usuário. E uma das vantagens desse carregador é você poder fazer uma via com ele. E nessa via você consegue aumentar a autonomia do veículo elétrico, porque enquanto ele está andando, ele está carregando com o carregador que está ali embaixo, ele está enterrado. E isso é uma das desvantagens até hoje do carro elétrico, que isso limita a difusão dele, porque a autonomia ainda é baixa, principalmente para as viagens de longa distância. E isso aqui no Brasil é impactante, porque o país é muito grande. Se você quiser viajar de um estado para o outro, você precisa ter muitos carregadores ao longo do caminho. Outro tipo de forma de recarga que surgiu ao longo desses anos, na tentativa de reduzir o tempo de recarga, é a troca de bateria. Nessa primeira figura aqui à esquerda é o conceito dessa troca de bateria. O veículo ele é içado, né? Você tem acesso à bateria do veículo que fica embaixo. E dessa forma você consegue desassociar a bateria do veículo. Então a pessoa vai chegar com o carro lá no local de recarga, rapidamente vai ser trocada a bateria e ela vai embora e a bateria leva o tempo que for carregando lá no local. Bom, então vocês podem estar pensando, a melhor recarga que tem é a mais rápida e as outras não tem muito sentido. Na verdade, não. Para os veículos elétricos, as outras recargas, independente de serem as rápidas, possuem valor, porque existem diferentes demandas dos usuários. Aquela recarga elétrica que eu mostrei para vocês, ela tem uma característica residencial, ou seja, a pessoa chega em casa, coloca o carro dela para carregar de madrugada e ela fica lá carregando de manhã, o carro já está carregado. A vantagem disso é que, por ser uma corrente baixa, o impacto na rede elétrica é baixo. Então, do ponto de vista do operador da rede, isso é legal, porque você vai reduzir o impacto que esse carro está causando. Já a semi-rápida, ela é mais voltada para locais de trabalho e alta circulação de veículos, como shoppings, supermercados, etc. Também é conhecida como recarga de oportunidade. Ou seja, a pessoa tem o objetivo de ir a um shopping, um mercado, não tem intenção de recarregar. Mas o carregador está lá, ele precisa recarregar, por que não?
Então, é conhecida como recarga de oportunidade. E, por fim, a rápida é mais voltada para pessoas que têm uma demanda parecida com os veículos com combustíveis. Né? Que a pessoa só vai para o posto e eu só quero carregar e ir embora. Então, quanto mais rápido, melhor nesse caso. E a tarifação? Como será feito isso? Será que pode ser cobrada a venda de energia nos postos? Bom, no Brasil já saiu uma resolução normativa da ANEEL, que pode estar incluído, porque é proibido você fazer a revenda de energia. Só que no caso dos eletropostos não é revenda de energia, é uma prestação de um serviço, em que a energia está incluso nesse serviço. Você vai ter acesso ao eletroposto, vai ter um frentista, talvez, que vai fazer o carregamento do seu veículo, então isso já está incluso lá, isso pode ser feito. No caso dos usuários, né, se você tiver um carregador em casa, ou até o próprio dono do posto, qual tarifa seria melhor para ele usar? Bom, a gente tem a tarifa convencional, que está em azul aqui, né, desenhada nessa figura. O problema dessa tarifa é que ela não reflete os parâmetros da rede, então isso prejudica o operador da rede, porque você pode fazer uma recarga a qualquer hora e ao mesmo custo. E a intenção, por ser uma carga altamente controlável, é você evitar que essa recarga seja feita durante os picos de demanda, que são esses laranja e cinza. Então, você deslocar isso ou para antes ou para depois é melhor para o operador. E com isso surgiu esse conceito até da tarifa branca ou em tempo real, em que ela, nesse caso, reflete os parâmetros da rede. Né? Essa hora aqui, por exemplo, o horário de pico, se você quiser usar aqui, você vai pagar mais caro por isso. Só que isso precisa ser usado com cautela, porque pode acabar criando novos picos de consumo. E aí, falando nessa parte de picos de consumo, são os impactos na rede elétrica. A recarga não coordenada, que seria usando a tarifa convencional, ela pode acabar dando uma sobrecarga nos cabos e transformadores da subestação, que é essa primeira figura que eu estou mostrando aqui. A gente pode ver que a figura vermelha está causando um pico muito maior do que já existia. E isso pode acabar impactando muito na parte da distribuidora, que vai ter que fazer um investimento em que não estava planejado, por exemplo. Então, para evitar isso, surgiu o conceito da recarga inteligente, que é usando a tarifa branca, por exemplo, que você desloca a recarga para outros pontos. E, por fim, ainda pode ter o vehicle to grid, que você pode injetar energia na rede. Bom, para finalizar, então, a gente tem uma série de desafios ainda para cumprir, né? E para poder acessar toda essa vantagem do veículo elétrico, a gente precisa que a comunicação seja bidirecional, e para isso a gente precisa de medidores inteligentes. E o Brasil pode acabar, ele pode não copiar, mas aprender com países onde isso já está mais avançado, né? E você pular certas etapas do processo de implementação. E para finalizar, ainda deixo aqui alguns questionamentos que precisam ser respondidos no conceito do eletroposto, que é como regular quem tem que ter o eletroposto aqui no Brasil, se a distribuidora ela precisa fornecer suporte para os eletropostos, tomar cuidado com a tropicalização das soluções europeias e norte-americanas, e a gente ainda precisa certificar os eletropostos. Bom, pessoal, é isso aí. Eu deixo aqui para vocês o meu contato, caso alguém tenha interesse em entrar em contato e tirar dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo, pela palestra, excelente. Vamos agora próximo, já para a gente emendar o assunto, né? Convidar o Rodrigo Zanano, do Metro, sobre desafios da metrologia legal na regulamentação de sistemas de recarga de veículos elétricos. Bom, boa tarde a todos. Em função do horário reduzido, a gente vai passar um pouco rápido. Se for muito rápido, não se assustem. A apresentação é autoexplicativa, então eu vou deixar para vocês pegarem, tem bastante referência. Bom, a gente pode ir? Antes da gente começar, eu preciso só resgatar para que a gente consiga organizar e ter uma linha de uma construção de conhecimento mais razoável. Eu sei que a maioria de vocês já conhece, mas é só para fim de harmonização de conhecimento mesmo. A gente precisa falar do ONL, Organização Internacional de Tecnologia Legal, que foi criada em 1955 e tem cerca de 130 países membros. Desses 130 países membros, cerca de 50 têm direito ao voz e voto. O Brasil tem direito ao voz e voto. Significa que, numa construção, uma regulamentação internacional, o Brasil tem poder de estar discutindo e formando uma massa crítica, definindo algumas regras do jogo. Isso para a gente é muito interessante.
Bom. Bom. Agora. Bom, a missão do ML é permitir que as economias implementem infraestruturas de meteorologia legal efetivas, mutuamente compatíveis e reconhecidas internacionalmente, para todas as áreas pelas quais os governos são responsáveis, como aquelas que facilitam o comércio, estabelecem muita confiança, harmonizam o nível de proteção do consumidor em todo o mundo. Ou seja, nesse caso, a função da ML é justamente essa, harmonizar mesmo, o nível de mundo. Está avançando? Toda vez que existe a necessidade de se regulamentar algum tipo de instrumento sujeito ao controle meteorológico legal, os países membros do ML têm o dever de atuar, de incorporar na totalidade ou parte daquele regulamento ou daquela recomendação internacional, para fim de harmonização. Então, nesse caso, o Brasil é um dos países membros do ML, foi assinado em 1982. Esse documento consta do subitem 2.4 de que essa obrigatoriedade existe, guardadas algumas peculiaridades. Tá? Por exemplo, no caso de eletropostos, que agora a gente vai chamar de sistemas de abastecimento de veículos elétricos, que é o que ele ele prevê que o range de temperatura sobre a qual o instrumento tem que funcionar é de menos 55 a 85 graus. Lógico, a gente não precisa fazer menos 55 graus Celsius. Mas é interessante a gente pegar uma faixa. Estou dando só um exemplo de adequação. Tá? Então, agora a gente pode começar a falar. Vamos adotar esse como termo? Esse termo está bem alinhado com a 1719, que foi editado agora, que fala explicitamente sobre isso. Tá? Bom, antes, tudo aquilo que a gente fez aqui até agora, nesses 2 dias, ele converge para responder uma pergunta, e só uma pergunta. O que é preciso para garantir confiança no resultado de uma medição? Só isso. Tudo isso. Então, em cima disso, vamos? A gente vai conseguir 10 minutos. Ela não está dizendo. Bom, mais um. Não. Bom, então, quais são os nossos primeiros desafios? A gente precisa construir, a partir desse momento, os regulamentos, os meios técnicos e as operações necessárias justamente para garantir credibilidade dos resultados das medições. Então, a partir de agora, a nossa tarefa é basicamente essa. Lógico, deixar bem claro, a agenda regulatória do método define que isso só vai funcionar a partir do meio do ano que vem. A gente está finalizando outra etapa, que é a questão da medição de energia elétrica. Medidores, que também são igualmente relevantes. Mas a gente já está se preocupando com relação a isso e tomando alguns pontos, que é o que eu vou falar no decorrer dessa apresentação. De forma sucinta, tá? Bom, como o Leonardo já disse, existe uma regulamentação ANEEL. A regulamentação foi editada agora em dezembro do ano passado e começou a vigorar a partir do dia 2 de janeiro deste ano. Ela define as regras de prestação de serviço por distribuição de energia elétrica. Ela traz e define a questão do que a gente chamava até agora de eletropostos. Ela chama agora de estação de recarga. Ela define que estação de recarga é um conjunto de softwares e equipamentos utilizados no fornecimento de corrente elétrica alternada ou contínua no veículo elétrico, instalada em um ou mais envelopes, com funções especiais de controle e de comunicação, e são localizados fora do veículo. Então é uma tudo. Eu não vou falar sobre a redução ANEEL, acho que não daria tempo, mas aqui está uma cola para vocês, caso queiram, quais são os pontos onde ela toca, e fala especificamente sobre a questão de recarga de veículos elétricos. Existe não uma recomendação, mas um guia orientativo da OML, que foi editado no mês passado, que define quais são os parâmetros no que se diz respeito ao sistema de abastecimento de veículos elétricos. Ela permite um tratamento claro dos aspectos exclusivos na cobrança de veículos elétricos. Então, aqui no caso, eu estou falando apenas de relação comercial. Tá? Vamos lá.
Bom, ela trata tanto de sistema de abastecimento com corrente contínua, corrente alternada. Ela não traz essa inovação que o Leonardo falou, de carregamento sem fio, e trata de questões de verificação de tinta, aprovação de tinta, verificação, controle, certeza de medição, erro. Ela é bem interessante nesse aspecto, ela é bem rica. Ela traz no seu capítulo 2 a questão de termos e definições e fala também da questão de sistemas de medição, quando ele é aprovado separadamente, quando ele chama de estado unitário com apenas os módulos, ou um estado complexo composto de vários módulos. O capítulo é dividido em duas partes, dois anexos. A primeira parte fala do escopo, os requisitos metodológicos e técnicos, os requisitos metodológicos e os requisitos funcionais. Aqui também entra as questões de software, nível de segurança, como vai se fazer tudo isso. Tanto na questão de hardware também está sendo abordado aqui. Erros mais admissíveis, teorias de influência, está bem legal. No capítulo 2, na parte 2, ele fala sobre avaliação de tipo, quais são os programas de teste, esses programas sobre a questão de software que vão ser utilizados, com celeridade de uso, o que é software legalmente relevante, o que é cadeia metodologicamente relevante aqui. Ele fala sobre os procedimentos para avaliação de tipo, ele fala sobre exame de conformidade do modelo aprovado e fala das verificações, tanto inicial quanto subsequente. Ele não trata de perícia. Como anexo, eu trouxe algumas referências para vocês, na verdade são 30. Caso alguém queira ver, são referências que vão desde o OML até passando pelas IEC. E ainda tem mais a 17.019, caso os estudos queiram, também trata da questão de veículos elétricos, a BNT já fala disso, aí, 17.019. E mais esse G22 que está por aí. Eles procuraram fundamentar basicamente tudo, pelo menos o que a gente conseguiu mapear no início. Uma inovação que eles falam, a questão de erro máximo admissível, eles tratam, no caso desse documento, tratam o erro máximo admissível como sendo do mesmo modo que medidores de energia elétrica, medidores classe A, B e C. Então ele trata com 1%, 0,5%, 1%, 2%, 1% e 0,5%. Tá? Só que ele faz uma inovação. Ele diz que no caso de medidores de energia elétrica, porque agora a gente está lidando com corrente contínua, ele tem outros fatores de grandezas associadas, outras grandezas de influência. E ele define esse método para grandezas de influência, quando ele está sujeito a condições específicas, não. Anteriormente é quando a distribuição era normal, e agora quando a distribuição não é normal. Ele acha que a distribuição mais adequada é a distribuição quadrada. Aqui, para quem gosta de metodologia, caso todo mundo nessa sala, esse é um ponto legal para se explorar, porque ele não está levando em consideração a questão de risco associado e a questão de análise de risco mesmo. Alguns parâmetros também precisavam ser analisados com relação a isso, e eu acho que a gente pode alinhar isso com o JCG 106. Ele não toca nesse assunto. Eu acho que a gente pode contribuir legal com isso. Bom, essa é a primeira parte. A gente começou, como eu disse, a gente vai estar no primeiro semestre, primeiro semestre todo fechando a questão do medidor de energia elétrica, mas a gente já começou há bastante tempo. Em setembro a gente iniciou a UF, vocês estão vendo aqui, foi interessante. Em outubro nós fizemos a contratação de um bolsista para os senhores que trabalham na metodologia legal, na aprovação de modelo. Um amigo que vocês já conhecem, é o Chico, tem mais ou menos o Francisco, a gente chama de Chico, ele tem mais ou menos 40 anos em EMC. A única palavra que eu posso usar para designar o Chico é gênio. Então ele está exclusivamente pensando na questão de EMC, discutindo essa questão dos ensaios de EMC. Alguns têm alguns requisitos da EMC que são bem chatinhos. Depois a gente vai ter que conversar, né, sobre essas questões. Volta. Em novembro, a gente começou os estudos da EMC, a gente começou a se debuscar na questão do G22, ele tem mais ou menos 15 dias, a gente passa por uma discussão internacional com relação a isso, está bem interessante, vai evoluir sobre isso. Em fevereiro, a gente espera estar trazendo mais 3 pesquisadores para pesquisar com a gente, 2 vão pesquisar sobre a parte de medição de energia elétrica, contínua e alternada, mais uma vai estar pesquisando sobre a parte de análise de impacto regulatório, a gente está querendo que essas pessoas nos incorporem, a gente já está orientando mais uma. Em junho, a gente finaliza a implantação do marco legal de medição de energia elétrica, então a gente pode focar todos os nossos esforços na parte de carga elétrica. A
A gente vai fazer está prevendo 3 viagens internacionais, se houver verba. A primeira viagem, como o Leonardo disse, nos locais onde realmente está pensando, isso está crescendo, a curva S está acima de 5%, então isso já é uma realidade nesses estados, nesses países. O primeiro vai ser na Alemanha, no PTB, é lógico, e no LNI. A ideia é entender quem está usando e quem está validando e acreditando nesses locais. O segundo é nos Estados Unidos, uma visita no NIST. Grande parte desse documento foi feito nos Estados Unidos, então a gente tem que entender como é que eles estão fazendo, conversar com eles, ver equipamento, verificar a realidade deles lá fora. É lógico, depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai discutir em agosto, no Canadá, um grande congresso internacional que vai discutir sobre esse tema específico. A gente pretende estar presente para poder também ligar com os vários atores que estão colocando ali, para que em setembro a gente comece a fazer missões nacionais. Vocês viram aquele mapa que o Leonardo colocou. A gente quer entender como esses postos estão sendo colocados, como eles funcionam, quais são os problemas, tempo de recarga, quais são as dificuldades que podem acontecer. Não só para a aprovação de modelo, mas para a verificação. Tá? Para que em dezembro a gente tenha um relatório de análise de risco consistente. Aí sim, a gente começa a fazer um regulamento técnico meteorológico bem robusto e construindo um documento junto com o MR. Então, só para finalizar, eu acho que a gente está no momento ímpar. Porque o mundo não está sabendo exatamente o que fazer com carro elétrico. É uma realidade, as pessoas usam. Existem várias aplicações, o Leonardo já falou para vocês, mas a gente tem condições de somar, de concluir. Eu acho que é uma das poucas vezes em que a gente pode ser referência. E eu convido os senhores a participar com a gente. Tudo bem? É o que eu tinha para falar, agradeço. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela excelente palestra, pelas informações que você nos deu aqui. Só para complementar, na sexta-feira houve a Assembleia Geral da IEC em São Francisco, Estados Unidos, e o Brasil foi reeleito para participar de um conselho de avaliação da conformidade pelo representante do MEC. Não, eu não entendi disso. Tem outro grupo que está sendo formado, a gente teve hoje, a gente 22, agora vai começar a discutir a recomendação ML. Quem está participando do grupo do ML somos eu e o outro mestre, que é engenheiro eletrônico, o Henrique. Então a gente tem basicamente 6 mestres e doutores que estão só por conta de discutir essa questão. A gente precisa de muito mais gente. Mas eu acho que com a ajuda do pessoal da UF e do livro, a gente vai conseguir dar um start muito interessante. Obrigado, Rodrigo, por essas informações. Vamos passar para a terceira palestra e a gente vai fazer aqui para as perguntas da plateia, fazer uma rodada também de questões adicionais. Vou dar ao Rodrigo Vicentino, da empresa Keysight Technologies, para o tema testes de conformidade e certificação de eletropostos no Brasil, por que e quando testar. Paulo, Rodrigo. Muito obrigado a todos, obrigado ao Remestre, figura do Celso aí pelo convite. Grande prazer estar com vocês. Do nosso ponto de vista, nos contatos, eu acho que o meu principal objetivo hoje é unir a Keysight como empresa líder de transmissão eletrônica com vocês. Vocês talvez tenham ouvido falar da gente desde as épocas da HP ou Agent, então certamente muitos, se não todos de vocês, têm algum instrumento nosso de método, a própria universidade. Então, e é muito importante para a gente aqui para fazer os contatos. Como aí o Daniel e o Victor são nossos experts ali de segmento de mercado de veículo automotivo, agora para veículos elétricos. E meu objetivo aqui é complementar a apresentação dos nossos colegas do Leonardo e do Rodrigo e fazer algumas sugestões, porque a Keysight, nós assumimos que somos muito polarizados para o mercado internacional e assumo também que falta esse link maior com as instituições não certificadoras, mas definidoras de certificação. Cabe a mim como empresa, a vocês como empresa de sociedade civil, aproximar de órgãos governamentais aí, como o INET. Então, por favor, o próximo slide. Meu objetivo aqui, já partindo para outro, para ser bastante sucinto, a Keysight, como eu falei, é uma empresa
que é de mais de 80 anos, primeira empresa do Vale do Silício. Hoje ela se foca nesses segmentos, a parte de comunicações comerciais, telefonia celular, a parte espacial e defesa, que sempre foi muito tradicional, tecnologias de média frequência. Agora, fortalecendo a parte de automotiva, eletro e eletrônica, por que não? A parte de semicondutores, desenvolvimento e fabricação, e a parte de eletrônica geral, que eu acho que é onde nos interfaceamos mais aqui, né? No próximo slide, por favor. Então, nós temos um compromisso num daqueles pilares com a área automotiva. A Keysight passou a aquisitar empresas do setor, mas nessa área nós temos 3 compromissos, palavras aí do nosso vice-presidente. Número 1, compromisso com o Acordo de Paris em redução do carbono. O número 2 é a visão de acidente zero. O veículo elétrico já nasce conectado. Então, através desses veículos e da automação veicular, nós queremos ajudar a reduzir acidente a zero, o mais próximo possível, porque talvez no Brasil a realidade seja diferente, mas fora do Brasil, né, Europa, Estados Unidos principalmente, o acidente automotivo é uma das principais causas de morte. Então, para eles é muito relevante. Não que não seja aqui, mas proporcionalmente é mais relevante para eles. E, finalmente, o salto aí para a computação quântica. Nós só esperamos que alcancemos a questão de automação veicular total a partir da computação quântica na rede, né? Você prevê ela sair e fazer uma rota, se correlacionar com todos que estão fazendo rotas e evitar o acidente, fazer processamento, ganhar tempo em viagem. Isso só será possível de acordo com a visão, principalmente da SAE, que é a Sociedade Internacional da Engenharia Automotiva, só será possível com a computação quântica. Nós também estamos nessa. Próximo slide, por favor. E essa é a nossa visão. Então, o veículo elétrico não é simplesmente a parte que nós enxergamos como verde. Aqui, todos aqui, meus colegas tocaram no tema, é uma parte importantíssima, principalmente para o Brasil, que depende muito de infraestrutura. Mas nós não podemos esquecer que nós temos a parte de automação veicular e infotainment, que é a conectividade já ligada, e você tem um link direto, né, no controle da comunicação dos sistemas de abastecimento com os veículos e a rede, e nós também temos os sistemas digitais. Sem uma rede de alta performance dentro dos veículos, você não consegue controlar abastecimento, recarga, enfim, e tudo mais. Próximo slide, por favor. Bom, então, como eu estava falando, a Keysight, ela participa aí de determinados órgãos, muitos órgãos de definição de padronização no mundo. Para a parte automotiva, não é diferente. Dado que os veículos cada vez mais serão elétricos, faz muito mais sentido você ter, para a gente, como empresa de teste e medição, ajudando no desenvolvimento, e participar e ser chamada e participar em organismos que determinam isso. Por exemplo, a ISO, que é, por tabela, o mesmo equivalente da BNT, e a IEC, que também tem acordos de cooperação com a BNT. Porém, nós estamos falando de normatização aqui no lado direito do meu slide. Porém, aí que entra a parte da sugestão, aqui a todos, né? Nós, como Keysight, e a indústria enxerga que determinados conjuntos de normas, por exemplo, de MCE, que são fundamentais, não são suficientes para garantir satisfação e segurança do consumidor final. Somos nós recarregando nossos veículos, né? Então, por isso, internacionalmente, existem duas, na verdade, talvez uma terceira na China, o qual, infelizmente, o Brasil e, digamos, os países Europa e Estados Unidos não tem um contato direto, mas existem duas associações que determinam procedimentos e adição de normas IEC e ISO complementares ao que o Leonardo e o Rodrigo acabaram de apresentar. Essas duas instituições, a qual o Keysight é membro, são a CHARI e a CHAdeMO. A CHARI mais relacionados aos Estados Unidos e Europa, e a CHAdeMO mais relacionado ao Japão. Não quer dizer que é discreto, mas
são também instituições internacionais, mas se relacionam mais com essas regiões, esses países. Na próxima, por favor. Bom, nós fomos, enfim, como KeySight Brasil, participamos, como é que nós ajudamos a sociedade e o mercado com a normatização. Nós nos juntamos, nesse caso, a BVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, estamos encabeçando, liderando uma iniciativa dentro da BVE de não tropicalizar nem nacionalizar, mas simplesmente traduzir para facilitar o acesso das normas IEC e ISO para o público, para que dê base na língua portuguesa e acesso mais fácil a esse conteúdo. Então, a nossa iniciativa não é junto da BVE, ou em nome agora da BVE, não é determinar qual será o tipo de conector de plug de carregamento, e sim, simplesmente garantir que ao você trazer determinado equipamento de carga ou o próprio veículo elétrico, ele seja passível de certificação para garantir o bom funcionamento. Então, esse é o assunto primordial dentro da participação da BVE com a ABNT. Bom, o que então não faz parte do escopo, como frisou ali o Leonardo, muito cuidado com isso. Felizmente, eu acho que não vai acontecer, você ter um padrão brasileiro. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Eu acho que ali, o Rodrigo já abanou a cabeça, então, que bom, estamos alinhados sem termos tocado nesse tema. Eu acho que a gente tem que, principalmente, fazer parte do que já existe e, a partir disso, melhorar e contribuir. Até me surpreende que o Brasil tenha voto e voz ativa para melhorar e contribuir. Muito bom. No próximo slide, então, por favor, aqui são tipos de tecnologias, então, uma sopa de letras relacionadas a países e a conectores, a tecnologias, mas não quero me ater nisso. Saibam que existem padrões e normas de certificação para o carregamento AC, foi o que o Leonardo falou, lento e semi-rápido, na nomenclatura dele, e padrões, no próximo slide, por favor. CC, corrente contínua, em que aí, esses aí são os mais impactantes, porque o carregamento rápido tem um interesse geral das empresas e dos consumidores em carregar mais rápido os veículos, e principalmente aí na sessão anterior estava falando de metrologia, em fazer peso e eficiência, né, em otimização de transporte e logística. Eu acho que certamente essas empresas de logística já estão olhando o carregamento rápido de veículos pesados elétricos. Tá? Então, saibam que para você carregar rapidamente em alta potência, isso é bastante difícil do ponto de vista de engenharia. Então, é isso que, digamos, talvez seja a maior preocupação, o maior cuidado, e onde gira, digamos, mais recursos, o PIB do Brasil certamente vai girar por aqui. No próximo slide, por favor. Também nós cobrimos, não nos esquecemos, e ainda bem que o Rodrigo trouxe à tona esse tema, as tecnologias, e também o Leonardo, as tecnologias complementares. Por exemplo, uma V2G, que é Vehicle to Grid, é você trocar energia com a rede. Tá? Essa é uma tecnologia que vai ser prevista também nos eletropostos, né? Isso aí já está tramitando, se é que já não passou em Senado para lei permitindo o uso dessa tecnologia. Então, essa é uma delas. Mas aí as tradicionais, EMC, né, teste unidade conduzida, enfim, os equipamentos já estão aí, já naturalmente se preocupam com isso. No próximo slide, bom, programa de normatização no Brasil. Nós, no site, participamos em 2 comitês na PNT, o CB05, que refere a normatização automotiva, do CB03, que se refere à normatização elétrica. CB05, nós estamos ajudando a nacionalizar, né, essas normas aqui que têm a ver com a ISO. Então, são normas totalmente complementares. Eu já
explico por que elas são complementares e sugiro que o INMETRO e as autoridades pensem com carinho nessa norma, e vou explicar por quê. Mas está, assim, como vocês podem ver, a lista é extensa, e nós estamos na primeira, já há mais de um ano, em trabalho de tradução em denacionalização nacional. Nós estimamos que será em torno de 4 ou 5 anos, né, Victor, ou mais. Né? Então nós precisamos de empresas com gente capaz que nos ajude no trabalho da tradução. Porém, fiquei sabendo da ABNT que não é porque uma norma não está traduzida que ela não pode ser passível de certificação. São coisas diferentes. Então, quer dizer, existe a norma, cabe a gente, como país, como sociedade civil, como autoridade, tem que fazer essas sugestões na língua que for. Enfim, no próximo slide, por favor, e nós temos as normas IEC que já estão completas em português, porém a IEC, aí sim, aí entra a minha sugestão. Enquanto a norma ISO, por si só, aquelas que eu apresentei, já são suficientes para você certificar o produto e colocar um selo de qualidade, de certificada, como quiserem, as normas IEC, tais quais estão, elas não definem procedimento de teste. Então, e quem é que faz esses procedimentos de teste? Ou seja, há digamos, um gap aí, pessoal, Rodrigo e amigos, há um gap aqui que, se nós não nos preocuparmos, vamos ter a norma e não vamos ter o procedimento de teste. E aí vai faltar alguma coisa no processo. Pois não? O Rodrigo então já sabe a resposta, como tirar esse gap. Ótimo. Bom, nos meus 2 últimos slides, por favor. Bom, então aí entram aquelas entidades, o qual o Brasil, até onde eu saiba, não tem participação e qual poderíamos participar. Por que não? Que é a CHARE e a CHADEMO. Essas entidades se reúnem com a indústria, empresas que procuram garantir a qualidade e segurança de seus produtos e definiram normas como uma SAE para o procedimento de certificação das IECs. Então aqui é um pedaço da norma que o Victor aí gentilmente recortou aí, pediu uma permissão para a gente colar aqui para vocês, e os equipamentos de certificação que já estão prontos e já estão definidos, né? A partir, então, a parte inferior ali, nós temos a norma, temos aí as partes da norma IEC e o procedimento. Então, um complemento muito importante aí para garantir satisfação de todos, né? E, finalmente, bom, a partir do momento que você, e eu não sabia, confesso, no próximo slide nós temos a parte de software, né, que faz parte da metodologia legal. E certamente, aí aprendi nessa semana, para estar aqui com vocês hoje, certamente o que é apresentado como software segue essa metodologia legal para que você tenha a capacidade de exibir o relatório. Ok? Esse foi o meu último slide. Agradeço aí a audiência de vocês e agora vamos para o nosso debate. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, por excelente palestra também. Deixa eu ficar aqui nesse tempo que eu posso ver todos. Na restrição de tempo, a gente vai limitar as perguntas. Vocês, se fossem bem diretos nas respostas, eu tenho uma pergunta para o Leonardo primeiro, né? Se há uma quantidade máxima, Leonardo, de dispositivos, de veículos que podem ser recarregados no ambiente, simultaneamente, etc. E uma segunda pergunta seria, qual é o alinhamento, né? Se a gente está falando dos padrões internacionais, qual é o alinhamento das práticas que nós temos hoje com as normas internacionais? Onde nós podemos melhorar nesse aspecto? Não tem uma resposta, né, com a quantidade de veículos, porque depende da capacidade da rede. Então, cada rede vai suportar uma certa quantidade de veículos. Uma das figuras que eu tinha colocado ali foi um artigo que a gente conseguiu publicar
que fazia um estudo da rede de Búzios, lá no Rio de Janeiro. E a gente verificou que nem se todos os moradores da cidade trocassem o carro por carro elétrico, não ia afetar a rede. Todos os moradores. Por quê? Porque lá é uma cidade litorânea de muitos turistas, né? Tem, no verão. Então a rede está super dimensionada para aquela carga que só chega de vez em quando. Então, se os moradores tocassem, não ia dar nenhum problema. Mas precisa haver sempre um estudo em cada região, um estudo específico. A segunda pergunta você pode repetir? A segunda pergunta seria o alinhamento das práticas que estão sendo hoje feitas no Brasil com os padrões internacionais. Onde há espaço de melhora e onde que a gente pode, conforme o Rodrigo colocou na palestra dele, né, eventuais formas internacionais que o Brasil deve se alinhar. Eu acho que como o Rodrigo falar, o Brasil ele pode aproveitar, né, parte das soluções que tem, principalmente na parte dos padrões, né, porque já existem muitos padrões, e isso foi um problema no começo lá para a Europa, né, com os veículos elétricos, que era igual o padrão de tomando aqui, surgia um padrão novo por dia. Então eles precisaram dar uma regulamentada, dizendo, não, agora esses aqui são os padrões. Eu acho que já tem muito padrão que o Brasil pode usar essas soluções, né? Existe um espaço para fazer outras melhorias, mas no quesito dos padrões, eu acho que o Brasil pode aproveitar essas soluções. Obrigado, Leonardo. Continuando aqui, o Rodrigo agora tem uma pergunta que eu acho que poderia explorar. Você, como a gente está comentando muito sobre o veículo elétrico, né, o carregamento, você está saindo energia da rede e injetando no veículo. A gente tem a tendência da geração distribuída de colocar, de pegar energia elétrica e inserir na rede para o usuário, né, os fotovoltaicos, etc. Isso é um desafio para a parte de meteorologia, para os medidores, né, fazer toda essa integração, né, e como o Biometro já está se preparando para isso, você tem já trabalhos em andamento para fazer essa interação, tanto a energia que sai como que entra na rede. Então vamos lá. Para medidor de energia elétrica, isso já está classificado. Você já tem medidor bidimensional, medidor sazonal, aqueles postos de fase, isso já está bem definido. Tá? No caso esse documento P22, ele traz essas questões, ele também fala da medição bidimensional. Tá? Você tem outros problemas que têm que ser trocados, o tipo, por exemplo, a gente está falando de corrente contínua, então, isso ainda está em estudo, ainda está embrionário, a gente não sabe exatamente, ninguém sabe, tá? Como vai ser o comportamento na rede, o que vai se jogar de sujeira na rede, como a carga rápida, por exemplo, que essa para a gente é literalmente uma pancada que você vai estar dando no medidor, mas basicamente é isso, tá? A evolução tecnológica que vai trazer para a gente o que vai acontecer, né, quais são as consequências para os sistemas. Sim, estudos estão sendo feitos em vários países do mundo, por isso que a gente quer fazer essas visitas. Tá? Porque uma coisa é a pessoa escrever estudo, outra coisa é você ir lá e verificar, analisar. Realmente aquele problema é aquilo que está acontecendo? Eu quero analisar o método de medição. O que ele está utilizando? Qual é o equipamento que ele está utilizando para medir? Aquele equipamento tem resolução suficiente? Ele tem técnica para poder fazer tudo isso? Isso realmente está medindo o que deve medir? Só um exemplo, a gente acabou de fazer um estudo, o Chico acabou de fazer um estudo e está contestando alguns ensaios da RC com relação à parte de medição de energia elétrica no que diz respeito à compatibilidade. Isso é novos. Na verdade, ele diz que faz uma coisa e não está fazendo. Tá? Ele está publicando agora, isso deve estar, mais rápido possível, deve estar publicado em alguma revista internacional, ele está só fazendo procuração, mas o que eu te disse, ainda está embrionário. Então temos ainda bastante caminho para percorrer, bastante oportunidade. A gente tem muita oportunidade, o campo é vasto, a gente pode ser protagonista. É importante essa mensagem. O Brasil ser protagonista nos órgãos internacionais, né, para poder influir nos padrões e não ficar só a reboque de adotar padrões aqui no país que sejam importados, não que sejam ruins, mas o Brasil poder ter o protagonismo de ter a tecnologia e trazer receitas do nosso país com isso. Sim. Posso só dar uma informação que eu deu? A UNR, ela tem parceria, todos os acordos internacionais que são feitos, ela tem parceria com aproximadamente 60 instituições internacionais. Entendeu? Então, isso vai desde GMC, passando pela RUB, por aí vai. Então, questão de prestação, ILAC, DTI, é bastante
bastante amplo. Eu não me lembro de ter lido esses dois dentro, mas são 60. São 60, eu não vou quantidade diferente, tá? Mas eu gostei muito da sugestão. Obrigado, Rodrigo. Agora tem uma última pergunta aqui, que o nosso tempo já está meio no limite, para o Rodrigo Vicentini. Você estava comentando sobre nossos trabalhos na BNT, no CB de combustível, no CB de eletricidade, no 05, 03. Eu queria que você explorasse como você vê a indústria, né? A maior sinergia que pode ter entre a indústria elétrica e eletrônica e a indústria automotiva. Né? Como que a gente pode eliminar os gaps e fazer desenvolvimentos conjuntos para que o consumidor na ponta seja beneficiado? Isso é um bom ponto, porque, digamos, dado que o Brasil está relativamente atrasado em relação à indústria internacional, digamos que não houve uma demanda do ponto de vista da indústria no Brasil para fazer essa harmonização do ponto de vista da BNT. Então, hoje, dentro da BNT, já estamos pensando em criar outros grupos para que harmonize e faça se juntar os dois grupos de trabalho. O que invariavelmente vai acontecer é que o veículo, ou já está acontecendo, né? O veículo, independentemente da natureza, ele vai ser cada vez mais eletrônico. Então, as empresas vão, assim, por demanda do próprio mercado, aparecer como já está acontecendo numa BNT, ou para um Metro, ou mesmo para a BIM, com novas empresas que essencialmente eram empresas mecânicas, querendo se filiar e trazendo novas sugestões e novas formas de organização. Eu espero que nos próximos anos a gente, como indústria, né, eletroeletrônica, vai ter bastante trabalho, não somente um trabalho técnico, né, mas um trabalho, digamos, e é uma carência, um trabalho legal em cima disso para fazer essa harmonização. Isso daí aí o Brasil não está atrasado. Eu acho que não há ainda um país que se organizou suficientemente para ter uma normatização. Quem sabe aí a gente consiga, nos próximos anos, aí, em curto prazo, se organizar melhor e tentar tirar essa diferença do ponto de vista de desenvolvimento. Obrigado, Rodrigo. Tem informação da BNT, estão estudando os comitês conjuntos justamente para conseguir esse objetivo que você está comentando aqui, de ter uma melhor coordenação entre os esforços dos atores. É isso mesmo. É isso aí, acho que esse é o recado, né? Vamos colocar aqui uma frase do presidente do Fábio e falar que com a digitalização o veículo passa a ser um computador sobre rodas. Aquilo quer dizer que toda a parte eletrônica do veículo começa a ter valor agregado maior. Então, mais do que isso, mais do que isso, essa já é um dos pilares da Insight. A Insight já há alguns anos percebeu que mais do que um computador, o veículo é um terminal 5 ou 6G conectado. Sim, é isso aí. Então, a gente precisa acompanhar essa evolução e ver as vantagens que o nosso mercado pode ter nas nossas empresas e desenvolver sistemas e estar com as melhores dos parâmetros internacionais. No nosso tempo aqui, acho que já está bem avançado. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, agradecer aos nossos palestrantes, agradecer aqui a Remesp, meu presidente Jean Godinhois e o presidente executivo Celso Staranelli pela oportunidade, parabenizar os palestrantes e os participantes do painel. Obrigado. Rapidamente, uma foto oficial, antes de eu iniciar, para encerrar o dia, a mesa é com vocês.